Bom, você está no meio de uma conversa. E aí, do nada, a pessoa ficou calada, quis ir embora e você não sabe o que aconteceu. Tem pessoas que afastam os outros sem nem perceber. O que acontece é que você quebrou o fluxo de gerar empatia e foi no sentido contrário. Mas calma, não só tem como recuperar o jogo, como evitar que isso aconteça. Então, eu me chamo Gabriel e eu criei esse canal para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor e manter boas relações. Hoje eu vou ensinar para vocês 3 coisas que matam a empatia e que você quer evitar e como recuperar o jogo. Então, quais os erros mais comuns que eu estou cometendo, Gabriel? Vamos lá. Número 1. Esperar a sua vez de falar. A pessoa está falando da avó que faleceu tem 2 meses e você pensando no novo Pokémon que você capturou no joguinho. O que você precisa desenvolver aqui é uma escuta ativa. Se concentrar no que a outra pessoa está falando e refletir como isso tem afetado a vida dela. Né? Não é como se fosse algo artificial. A pessoa fala de um assunto e quando é a sua vez você fala de outra coisa que não tem nada a ver. Como se cada um só falasse o que gostasse de falar. Conversas são fluidas, né? Você faz a outra pessoa falar, cria um espaço de segurança onde ela se sente importante, né? E pode falar sobre si mesma e onde você demonstra real interesse nisso. Então, reaja ao que a outra pessoa está falando de acordo. Se ela falar algo triste, esboce uma reação triste, né? Tipo assim, poxa, que triste. Esboce reações de tristeza, né? De tristeza. Se for algo alegre, bota um sorriso no rosto. Tipo, fale com a pessoa, reaja assim, poxa, que legal, regala os olhos, sorria, entendeu? Mostre que o que ela está falando está causando um sentimento em você. E se caso você cometeu o erro, né, você pode contornar a situação, né? Tipo assim, de falar algum assunto nada a ver. Tipo, eu quis mudar de assunto porque eu vi que isso estava impactando em você de uma forma não muito legal. Mas se você quiser, a gente pode voltar para o que a gente estava falando, se tudo bem para você. Né? Isso é uma frase que você pode usar que vai demonstrar que você está se importando com ela, que você não mudou de assunto do nada só porque checando o microfone aqui, se ainda tá ligado. Só porque você simplesmente estava entediado com o assunto, né? Então, você pode usar essa frase caso você mude de assunto e lembre na hora de corrigir o problema, né? Lembre que você lembrar que você cometeu um erro e quiser corrigir o problema, né? Então, o segundo erro é tentar impressionar demais. Eu sei que é muito legal falar do como você é inteligente, do quão legal, bom dançarino, estudioso e etc, etc que você é, mas existe um limite. Ficar contando piada além da conta. Eu sei que é engraçado, eu era assim, mas tem um limite. Ninguém que realmente é inteligente, engraçado, bondoso e tudo mais precisa ficar provando o seu valor o tempo todo. Ainda mais com um monólogo, né, sobre a sua autobiografia. Então, haverá um momento certo que você falará sobre você, sobre si mesmo, e esse momento é numa parte da conversa onde a gente chama de conexão. Isso acontece quando você pergunta algo sobre a outra pessoa e ela explana, e depois disso você fala algo sobre si mesmo, no mesmo sentido do assunto. Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma pessoa caminhando na rua e são 7 horas da noite, e ela está caminhando, né, a fim de se exercitar, né? E você aborda ela e, e aí fala para ela o seguinte: eu estou caminhando aqui e vi que você parece bem determinada, tá treinando para algum evento. Se ela responder algo do tipo, não, eu estou precisando me mexer um pouco, tentando sair do sedentarismo, ou seja lá o que for, por exemplo, eu tô treinando para uma corrida e tal, enfim, você pode guiar uma conversa daí, mas eu vou pelo primeiro exemplo, né? Tô precisando me mexer, querendo sair do sedentarismo. Aí você pode criar uma conexão com ela, falando algo sobre você, no mesmo sentido. Por exemplo, eu comecei a fazer crossfit porque eu senti que estava criando raízes no sofá depois que chegava do trabalho. A partir daí, pô, vocês podem falar sobre crossfit, sobre por que sedentarismo é ruim, como estava sendo a rotina dela antes de sair para correr ou caminhar, o que trouxe de benefício para a vida dela, há quanto tempo ela iniciou essa atividade, se você pretende, se ela pretende evoluir, né, da caminhada e virar corredora, participar de maratona. É uma gama muito vasta de assunto, né? Então, você pode criar conexão aí, né? Você fala sobre si mesmo nesse momento da conexão.
E o terceiro é não demonstrar emoção alguma sobre o que a outra pessoa está falando, né? Tem muita gente que claramente não está gostando do assunto e demonstra isso de maneira assim, muito perceptível, sem nem pensar ou perceber. Mas se você não quer que a empatia morra, né, e o relacionamento comece a murchar por causa disso, é melhor você mudar urgentemente esse comportamento. Então, se você responde muito seco, não reage ao que a pessoa está falando, ou parece desinteressado sem querer, você pode realizar os exercícios propostos no primeiro vídeo, né, que é sobre o espelhamento, né, a gente chama isso de espelhamento, que é você imitar as expressões e a linguagem corporal da outra pessoa. Outra coisa que você pode fazer é pegar a última coisa que a pessoa falou numa frase, né, quando a pessoa está falando, e você tendo prestado atenção, né, claro, você pode pegar a última coisa que a pessoa falou, a última frase, né, ou a última coisa que ela falou, e repetir o que ela falou, como se fosse algo extremamente surpreendente ou extremamente curioso. Vou dar um exemplo. Eu estava conversando com um amigo meu e ele estava lendo um mangá sobre um cara que sabe tudo o que vai acontecer porque ele estava lendo um mangá, o personagem estava lendo um mangá, e aí quando a história do mangá começou a acontecer na vida real, ele já sabia de tudo que ia acontecer porque ele já tinha lido o mangá. Então, ele perguntei sobre isso, né? E ele começou a conversar comigo e falou assim: "Ah, então o personagem sabe de tudo que vai acontecer porque é tudo que ele leu no mangá. A história meio que se repete." Aí eu perguntei a ele assim: "Uau, a história meio que se repete?" E combinei com uma expressão de confusão. Imediatamente ele começou a explicar o porquê que a história se repetia, o porquê que ele disse aquilo. Então, por mais que a pessoa tenha concluído o primeiro pensamento, por causa do seu interesse, ela vai continuar falando. E isso é muito bom. Então, exercícios que eu quero propor para hoje são muito simples. Você pode fazer tanto com quem você já conhece, quanto com alguém que você nunca tenha visto na vida. É claro, se você estiver disposto a iniciar a conversa, né? Então, aqui, além de manter o espelhamento, né, a gente vai continuar mantendo o espelhamento. O espelhamento, ele sempre tem que ser mantido e ele tem que ser progredido, na verdade, né? Você vai aprender a manter isso de forma mais natural, e eu vou falar isso sobre isso uns vídeos mais à frente. Uns vídeos mais à frente. Então, repetindo a linguagem corporal das pessoas, as expressões faciais, você vai adicionar duas coisas que eu mencionei já nesse vídeo, né? Durante os 3 erros, que é reagir ao que a outra pessoa está falando, com expressões faciais de acordo com o que ela está falando, né? Se é algo triste, tristeza, e que é, tipo assim, você vai fazer isso além de imitar as expressões faciais da outra pessoa. Você pode estar imitando, tal, dar uma pausazinha, poxa, fazer um negócio triste, quando ela disser um negócio bem triste mesmo, ou, poxa, cara, surpresa, assim, quando ela falar um fato interessante, que talvez você já soubesse, mas finja que não sabe, para mostrar que o que ela está falando está causando um sentimento em você, que aquilo realmente você está ouvindo e que está fazendo diferença em você. E esse último truque, né, que é repetir o que a pessoa falou, como se fosse algo extremamente muito curioso ou algo extremamente muito surpreendente, e ela falará ainda mais sobre si mesma ou sobre o assunto, e você vai poder ver isso na prática, você vai ver isso acontecendo. Então, bom, a maioria das pessoas, né, elas não precisam se tornar extrovertidas ou perder a timidez de vez, assim, né? Elas só precisam parar de transmitir desconforto com o que ela está conversando com outra pessoa. E tá tudo bem. Então, deixe o like no canal, se inscreva. Assim, todos nós poderemos ajudar mais pessoas, né? Se vocês me ajudarem, dando like, compartilhando, se inscrevendo no canal, assim esses vídeos poderão chegar a mais pessoas e a gente pode ajudar mais pessoas, né? Comentem como foi a experiência de vocês depois de aplicarem esses 2 novos testes, né? Ou sobre a experiência do primeiro vídeo, aplicando os testes. Comentem aqui se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo desse vídeo. Eu vou ficar muito feliz em ajudar no que for preciso e ajustar algumas coisas dos exercícios que vocês aplicaram, né? Então, até o próximo vídeo.